Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar de um assunto que eu nunca comentei aqui no canal, né? Expliquei, falei da forma como eu vou falar hoje, que é sobre o jejum intermitente, que não é a realidade aqui do nosso canal. Aqui eu procuro falar de um jejum com cunho, com a finalidade estritamente espiritual, que é o que eu utilizo e o que eu recomendo a todos vocês, mas hoje eu quero falar aqui um pouco mais sobre o jejum intermitente. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Deixa eu chegar aqui um pouquinho para trás, né? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração. Oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também lá pelos seguidores lá no Instagram, amém? Então vamos lá, irmãs e irmãos. Eu quero falar aqui nesse vídeo sobre o jejum intermitente, que não é a realidade aqui do canal. E eu só quero mesmo tocar nesse assunto porque eu sei que tem muita gente, né, que tem dúvidas acerca desse assunto, né? Mas assim, eu não utilizo jejum intermitente, né? Se você quiser utilizar, e enfim, você fica à vontade, mas não é aquilo que eu utilizo, né? O jejum que eu utilizo. Eu quero frisar aqui, deixar muito bem frisado que o jejum que eu utilizo e que eu falo é o jejum com a finalidade espiritual, de santificação, de purificação, de trazer a presença de Deus, de chamar a presença de Deus, ter clareza. Você que está vivendo um ministério falido, um ministério sem poder, um ministério sem unção, você que as portas, né, estejam fechadas, você que está passando por uma luta, uma perseguição, algo dessa natureza ou algo maligno, eu recomendo jejum com a finalidade espiritual, que é o que eu falo aqui no canal. Mas eu sei que tem algumas pessoas que perguntam e falam sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele não tem, irmãs, nenhuma finalidade espiritual. O jejum intermitente, a pessoa fica algumas horas, né, do dia sem se alimentar, e após essas horas do dia sem se alimentar, a pessoa volta a se alimentar. Ela volta a se alimentar, mas o objetivo do jejum intermitente, como eu falei e ressalto, não é estritamente espiritual. O jejum intermitente é para você emagrecer, é para desintoxicar o organismo. Irmã Raquel, quando você faz o jejum intermitente no sentido corporal, né, da matéria, digamos assim, do corpo, geralmente, né, ele vai fazer com que a pessoa emagreça, né, aqueles períodos, né, de jejum, o jejum intermitente, a pessoa vai emagrecer. Por quê? Porque o teu organismo, ele é sábio, ele vai utilizar a reserva energética que tem no teu corpo. Então, toda a taxa de gordura ele vai utilizar por conta desse alimento que não está entrando. Então, ele também, ele não é assim ruim nesse sentido, no sentido de diminuir ainda mais a gordura. Não deve ser feito por conta própria, deve ser feito com auxílio, né, de um médico, de um profissional, tá bom? E ele também, muitas pessoas utilizam, que é o que eu não utilizo, né? Eu tô falando aqui de algo que eu não utilizo,
mas pelo que eu já observei, né, e alguns relatos de pessoas, desintoxica o organismo, porque, irmãs, essa quantidade de alimentos alterados, e às vezes não são alimentos, são produtos químicos, né? Produtos químicos, ali tem conservantes, tem acidulantes, tem, enfim, produtos químicos, e nós, seres humanos, vamos ingerindo, né, aquilo, isso vai intoxicando o nosso corpo, né? Então, o jejum intermitente, ele desintoxica, né? O corpo, ele agradece, faz muito bem, né, para a pele, faz bem para o organismo, desinflama também o corpo, porque o açúcar que nós ingerimos, seja em massas, né, farinha de trigo, tudo isso, irmãs, inflama o corpo, né, e traz também algumas alergias devido a esses produtos, né, alimentícios. Então, o jejum intermitente, ele tem esses benefícios, né? Desintoxica o organismo, é bom para emagrecer, a pessoa diminuir, né, a taxa de gordura no corpo. Ele regula também essa questão da insulina, né? Como você não ingere açúcar, o teu pâncreas, ele fica, ele agradece, né? Porque ele não precisa produzir tanta insulina. Irmãs, é muito doce que nós comemos, né? Nós assim, né? Porque eu não como muito doce, né? Eu tomo café sem açúcar, eu não bebo muito refrigerante. Se eu não me engano, eu só bebo meus refrigerantes quando eu vou em alguma festa ou quando eu tô em um lugar que eu não... Mas assim, é muito raro, irmãs, é muito raro. Então assim, é muito açúcar que nós ingerimos. Irmã Raquel, Você vai numa festa de aniversário, você come um bolo, depois você come o docinho, que é cheio de açúcar, depois você bebe um copo de refrigerante. Irmãs, é muito açúcar. Então é muito açúcar, né? E esse açúcar acaba prejudicando, né, o funcionamento do pâncreas, né, que é uma glândula, e ela vai produzir, né, o pâncreas, ele vai produzir insulina para poder atuar nessa quantidade imensa de glicose, de açúcar. Mas enfim, é um tipo de jejum que eu não utilizo. Se a pessoa quiser utilizar, utiliza, porque faz bem mesmo para a saúde corporal, né? Toda a biodinâmica, né? O corpo, ele agradece, porque quando nós comemos, irmãs, além de emagrecer, né? Quando nós comemos, nos alimentamos, por isso que não é muito recomendável comer muita comida. O estômago, ele precisa trabalhar muito e liberar ali o suco gástrico, liberar enzimas digestivas. Há um trabalho intenso, né, para poder degradar esse alimento, e consequentemente demanda uma maior energia, né, para poder degradar todo esse alimento. Mas assim, você fica à vontade, não é um jejum que eu utilizo, né? O jejum que eu utilizo e que eu falo aqui no canal é um jejum com a finalidade espiritual, de ouvir mais a voz de Deus, de ter mais clareza na palavra. É um jejum de arrependimento, de se humilhar na presença de Deus, buscar mesmo a face do Senhor, a santificação, buscar ver o que está de errado na nossa vida espiritual, porque pecados ocultos, né, pecados de estimação. Então, esse é o jejum que eu procuro fazer, o que eu falo muito aqui no canal, né? Mas tem muita gente que faz esse jejum intermitente, e eu quero aqui também dizer, esse jejum intermitente também ele rejuvenesce, né? E assim, a finalidade mesmo é corporal,
Enfim, você fica à vontade, né? Não é assim muito, então eu creio, eu espero não falar mais aqui de jejum intermitente, porque não faz muito parte da minha realidade. Eu não pratico, é, eu procuro mesmo estar fazendo o jejum com a finalidade espiritual. Espero ter te ajudado. Deus abençoe. Paz.